Prezados amigos de viagem, nós vamos falar de um assunto que aparentemente é consenso, mas depois de eu dar essa explicação inicial, vocês vão ver que existe muita polêmica ainda a respeito. É o aquecimento ou, melhor dizendo, atividade pré-treino. Já vou dizer por que melhor dizendo. Que aquecimento é toda atividade que, por definição, eleva a temperatura corporal. Então, qualquer condição, seja de exercício, seja passivo, se eu estiver numa sauna, eu tenho um aquecimento corporal. E isso tem sido utilizado há décadas como uma prerrogativa para anteceder a atividade física. Porém, já chamando a atenção, muitas vezes as pessoas fazem alongamentos antes da atividade física e consideram isso um aquecimento. Alongamento não é aquecimento porque ele não preenche esse requisito de subir a temperatura corporal. E se não há aumento da temperatura corporal, por consequência, não é um aquecimento. Ele pode ser caracterizado como uma atividade pré-treino. Mas qual a importância do aquecimento? E isso é que nos traz aqui conversar com vocês. E os exemplos que a gente tem na sequência no vídeo são para dar uma condição de eu ter opções diferentes de aquecimento para objetivos também complementares ou diferentes, ou enfim, eu tenho N opções da minha atividade física e o cardápio que eu vou escolher vai estar baseado no resultado que eu quero obter. Falando, então, primeiramente sobre aquecimento, eu posso dividi-lo em dois grandes blocos, né? O aquecimento específico ou o aquecimento geral. O aquecimento específico, pela própria definição, é quando eu faço o movimento ou algo parecido com o movimento que eu vou desempenhar. Como, por exemplo, se eu vou fazer um treinamento de musculação, eu faço com uma carga menor, uma primeira série, e depois vou subindo essas cargas. E o aquecimento geral é um aquecimento inespecífico. Por exemplo, eu vou treinar musculação e vou aquecer na esteira. Minha atividade não é a atividade de corrida ou aeróbica naquele momento, e sim uma atividade que vai ser levantamento de peso. Então, esse é o que eu considero de aquecimento geral. Mas a gente ainda tem outras subdivisões possíveis e eu vou explicar isso na sequência. Mas vamos primeiro considerar a importância. A atividade pré-treino, ela é necessária? Isso se discute há muito tempo, tem trabalhos da década de 80 e da década de 90 mostrando atletas competindo a frio e batendo recordes. Então é uma coisa que já se questionava. Eu, na minha fase de atleta, muitas vezes treinei a frio e até competia, aquecia. Minha necessidade de aquecimento era muito pequena, eu fazia 5 minutos de aquecimento e entrava numa luta. Isso para mim era o suficiente. Normalmente, para eu aquecer, esse tempo é o suficiente, porque eu estou falando exatamente de elevar a temperatura corporal. Então, uma atividade que vai do leve para moderado, eu em torno de 5 minutos, 7 minutos já tenho um aquecimento. Porém, existe a individualidade que tem que ser considerada. E aí vou dar um exemplo emblemático. O Michael Phelps aquecia por 2 horas e meia, fazia uma série de exercícios lá com elástico, com peso, etc. Ela nadava, acho que 40 minutos, não sei exatamente a rotina que ele fazia, mas o tempo total era em torno de 2 horas e meia. Precisava 2 horas e meia de aquecimento? Está errado. Veja bem, contra resultados não tem argumento, não tem questionamento. Michael Phelps, o maior nadador da história. Para ele era necessário, consequentemente eu preciso considerar isso também quando eu vou prescrever. Se o indivíduo que eu estou trabalhando, ou eu mesmo, me sinto melhor com aquecimento um pouco mais prolongado, não tem por que não fazê-lo. Se eu consigo estar apto a desempenhar minha atividade com aquecimento um pouco mais curto, também não tem por que não fazê-lo. Nesse sentido, nós fizemos um trabalho, ele está citado aí no final desse vídeo. Ele foi aceito para publicação numa importante revista internacional da área de atividade física, fisiologia, enfim. A gente optou por não publicar lá, porque nos cobraram $1.500 pela publicação e nós estamos na fase de crítica de não pagar para trabalhar. Eu acho que
A partir do momento que o que você faz, ninguém está disposto a pagar por aquilo, é bom você rever se vale a pena. Estamos tentando formar também vocês, alunos, nossos colaboradores de pesquisa, para uma visão mais empreendedora. A gente faz uma revisão bastante ampla de todos os tipos de aquecimento e todos os trabalhos que foram feitos, mostrando prós e contras, alguns com resultados positivos e outros que não encontraram diferença, como nós. No nosso trabalho, nós optamos por fazer uma atividade pré-treino, que é o PNF, na facilitação neuroproprioceptiva, que é um tipo de alongamento que eu faço em duas fases, basicamente. Eu alongo, depois eu faço uma contração isométrica contra a resistência e continuo alongando na sequência. E um aquecimento que a gente chamou de convencional, que é um trotezinho. Fizemos um teste de ioiô que mede bem o desempenho até o máximo em termos de capacidade cardiovascular e dança a anaerobiose, e medimos aí as variáveis e o desempenho não mudou, mesmo que a gente tendo feito isso em 4 momentos diferentes. Então depois você pode ler e aprofundar um pouco mais a esse respeito. Mas vamos lá, ainda categorizando os aquecimentos, nós temos mais subdivisões possíveis. Eu falei já anteriormente que o aquecimento ele pode ser um aquecimento específico ou pode ser um aquecimento geral, né? Eu ainda posso utilizar, e aí eu vou preferir essa definição, de pré-treino, uma preparação para o treinamento, porque aí eu tenho outras subdivisões possíveis e aí o alongamento entra. Algumas pessoas se sentem bem alongando, está errado? Nenhum problema desde que você não faça atividade forçada de alongamento, porque já os estudos mostram que o seu nível de potência e força cai e aumenta a chance de lesão. Mas enfim, outra atividade para treino é o aquecimento propriamente dito, tá? Que aí, de novo, eu dividi em aquecimento geral e específico, e ainda eu posso subdividir em aquecimento passivo e ativo. Significa o quê? Que do aquecimento ativo ele pode ser o geral ou o específico, e o aquecimento passivo pode ser uma sauna, pode ser uma água quente, qualquer outra abordagem que eu faça para elevar minha temperatura corporal. O que um estudo mostrou, acho que é em torno de 40 homens que eles pesquisaram, está citado nesse artigo, leiam lá e peguem as informações em detalhes, mas enfim, quando eles compararam os indivíduos que foram imergidos numa água quente com o aquecimento convencional, o aquecimento corporal, não havia diferença no desempenho. Então, novamente, como eu falei no início, isso aqui é consenso, aquecimento. Não é bem assim. Vamos um pouquinho mais devagar, porque tem mais informações aí e a gente precisa saber do que está falando. Eu ainda não tenho isso claro, e eu posso optar por esse tipo de aquecimento. Eu, em particular, não gosto, minha opinião. Eu, por exemplo, se fizesse uma sauna, a tendência do relaxamento, etc., e gasto da energia não me ajudaria na atividade. Mas para algumas pessoas, como nesse estudo, parece ter funcionado. Então isso você também precisa ajustar. E um terceiro tipo ainda de atividade pré-treino é a atividade de mentalização. Significa o quê? Quando eu visualizo o que eu vou fazer, eu me visualizo executando o movimento, eu visualizo, por exemplo, numa técnica de boxe, numa técnica de kickbox, de voleibol, de qualquer modalidade esportiva, eu desempenhando a técnica, eu correndo uma maratona com o máximo desempenho, subindo a montanha e fazendo toda aquela técnica que está programada na minha mente. Estudos também mostram que isso chega a melhorar até em 10% a força máxima quando eu faço essa mentalização antes de um exercício de força. Então eu tenho essa opção também, além do que essa é uma opção que pode ser utilizada como pós-treino, não só pré. Eu posso utilizar no final do treino para tentar melhorar meu nível técnico, rever o que foi feito no treinamento e ter um controle maior sobre a ação. Então, recordando de uma maneira bastante sintética, tem as atividades pré-treino, que pode ser o aquecimento, pode ser um alongamento ou uma atividade mental. No aquecimento, eu posso ter o específico e posso ter o geral. Dentro do aquecimento, eu ainda posso subdividir ele em passivo ou ativo.
que eu ou usar água quente, sauna, etc., ou a que eu uso a minha ação corporal. E aí vem a pergunta, depois de dar toda essa quantidade aqui de informações e de polêmicas por um lado e por outro, vem a pergunta, e como todos nós gostamos de ser binários, né? Aquece ou não aquece? É bom ou é ruim? E as pessoas esquecem que a vida não funciona assim. Nunca você tem uma resposta em absoluto. E quando eu falo nunca, é nunca. Você não tem um remédio que só faça bem, você não tem um comportamento que não tem efeito colateral, e você também não tem liberdade em regime algum em absoluto. Não vamos filosofar muito aqui, mas como diz o filósofo pré-socrático, só para deixar pontuado, a liberdade seria a ausência de necessidades. Isso não existe, né? Todo mundo necessita de alguma coisa, até porque se você não se alimentar, você vai morrer de inanição. Se você não beber água, você vai morrer de desidratação, então você não é totalmente livre. Mas vamos lá. Sendo objetivo nessa questão, aquece ou não aquece? A resposta é muito simples. Depende. Depende de você, depende da condição, porque como a gente demonstrou nesse estudo, aparentemente nessa temperatura elevada, como é Cuiabá, o centro-oeste do Brasil, o nordeste, várias partes do país, o Brasil de uma forma geral tende a um clima mais elevado, mas se eu pegar numa temperatura mais fria do sul, etc., muda esse cenário, mas aparentemente nessas temperaturas mais elevadas, o aquecimento não faz diferença. Nós vimos isso no nosso estudo e vimos em outros estudos também. Mas se a pessoa não se sentir bem, deve aquecer. Mas, por segurança, o meu aluno, eu não sei, ele não é atleta, ele não é experiente, então, a regra, aqueça. Como regra, você aquece que você não vai estar perdendo nada. E como regra, eu vou dar minha experiência como professor de artes marciais durante muito tempo, eu sempre utilizei muito mais o aquecimento específico, tanto nas lutas como no treinamento de peso, do que o aquecimento geral. O aquecimento geral para mim era exceção, por uma questão muito simples. Como é que eu comecei o cumprimento? Meus queridos amigos de viagem, porque a vida é uma viagem, e a viagem que você está tendo é esse tempo entre seu nascimento e morte. Então a utilização do tempo, ela precisa ser feita de forma inteligente, porque você gasta o tempo, ele não volta, e você fez um investimento desse tempo. Então quando eu vou treinar, eu estou deixando de fazer alguma outra coisa, eu só estou em treinar porque naquele momento é a coisa mais importante que eu teria para fazer. E aí, se eu tirar proveito, ao invés de uma atividade que é muito corriqueira, muito simples, por exemplo, correr ao redor do tatame, ou seja, lá na academia, na esteira, etc., fazer um calistênico, algumas coisas que exigem muito pouco, que a pessoa já tem domínio, se eu colocar para ela uma movimentação, por exemplo, que exija uma coordenação diferenciada, ou que seja específica daquilo que ela veio treinar, no caso aqui que eu demonstrei uma sequência de jab direto num aquecimento de luta, eu estou ganhando tempo, estou ganhando habilidade em condensar dois propósitos naquela atividade. Um propósito, aquecimento. Segundo propósito, melhora cognitiva, melhora de coordenação, melhora de uma série de coisas. Serve até para atividade com idosos. Se eu melhorar, por exemplo, o deslocamento dele no andar, como a gente faz no judô, um movimento de sombra, como a gente também faz no judô, um movimento de boxe, que exige mais coordenação, que ele precisa ter mais domínio corporal, ele está melhorando a sua sinestesia. Então tem um problema de fragilidade, tem um problema de perda de coordenação, perda de cognição com a idade, que essas atividades ajudam sobremaneira. Uma outra questão, eu tenho várias atividades de aquecimento que ao mesmo tempo eu estou ganhando mobilidade, como vocês vão ver aí na sequência dos vídeos, estou ganhando também condição cardiovascular. Qual a grande observação que tem que ser feita aqui e que é fundamental? O aquecimento, como o próprio nome diz, ele é para aquecer, não é cansamento. Muita gente confunde isso, né? Acho que ele entendeu, falou, é aquecimento, é cansamento, é a mesma coisa. Então põe o cara fazer meia hora de corrida para fazer uma atividade específica, levantamento de peso, enfim, etc. Depois dessa atividade específica, a corrida, ele chegou cansado, o desempenho dele caiu. Vou correr 10 km, eu vou treinar judô. Qual é o seu propósito? É ser corredor ou é ser judoca? Então
Eu vou ter que responder isso aqui, porque a hora que eu for treinar judô depois de 10 km de corrida, meu desempenho piorou no judô. Então, o que eu estou querendo com aquele treinamento? Tem que ser inteligente para responder isso. Então, o aquecimento ele tem uma prerrogativa. A intensidade ela deve ser ou baixa ou curta o suficiente. O que isso significa? Ou baixa. Eu estou fazendo uma movimentação aqui de jab direto. Aí eu faço um esquiva para um lado, esquiva para o outro. Intensidade baixa. Se eu começar aqui estando frio e der continuidade por alguns minutos aqui, 3, 4, 5, 10 minutos, ela não vai exigir tanto do meu processo metabólico. E não vou ter grandes acúmulos de ácido lático, porque ela vai passar basicamente desse movimento que eu ainda não estou aquecido, usando ATP, que está na minha célula, então o sistema ATP-CP, e logo na sequência um percentual muito maior do sistema oxidativo do que do ácido lático. Se eu fizer atividade intensa por 30 ou 40 segundos, com a intensidade alta e logo no aquecimento, eu vou acumular muito ácido lático. O que acontece? O meu nível de intensidade do treino cai. Se eu quero fazer força, eu vou fazer menos. Se eu quiser fazer melhora na técnica, piora a minha habilidade. Se eu quiser fazer um trabalho de potência, também ficou comprometido. Aí eu levo pelo menos 15 minutos para remover significativamente o ácido lático e até 2 horas para remover o acúmulo total de ácido lático. Então, isso comprometeu o seu treino. É uma estratégia ruim. Muita gente faz isso. Às vezes o cara faz um aquecimento em academias de luta, correndo, fazendo polichinelo. Para aquele aluno que está mal condicionado, ele terminou já cansado o aquecimento que ele estava fazendo. Ah, mas ele está se condicionando. Ok, tudo bem. Mas ele perdeu a parte técnica. E eu poderia usar esse condicionamento no final do treino ou fazendo a própria parte técnica. Então, essa estratégia, se eu estou falando de aquecimento, não é uma estratégia interessante. Eu deveria optar uma atividade mais suave ou mais específica para aquilo que eu quero desenvolver. E para a gente encerrar, vamos falar que eu já comentei lá tempo, né, do Michael Phelps, o tempo que ele levava 2 horas e meia e tal. Quanto tempo de aquecimento? Não tem uma regra disso. O tempo tem que ser 5 minutos e 22 segundos. Não existe isso. Mas eu vou dar uma referência para vocês. Em 3 minutos, eu tenho a predominância da atividade oxidativa no meu sistema de produção de energia. Então, o aquecimento deveria durar 3 minutos ou mais. Se eu estou fazendo uma atividade leve e numa temperatura mais elevada como é Cuiabá, 5 minutos aproximadamente é o suficiente. Eu estou aquecendo. Mas vamos dar uma margem de folga um pouquinho maior, foi o que a gente fez no estudo. O aquecimento durava 7 minutos. Então, não mais que 10 minutos é o suficiente para a atividade de academia para eu fazer o aquecimento. Então, uma aula vai, hipoteticamente, tem várias formas de dividir, mas eu uso 10 minutos no aquecimento, 40 na parte principal, 10 minutos para volta calma, relaxamento, meditação, enfim, alongamento, final de aula. Tá? Então, eu fechei nesse prazo. Não preciso mais que esses 10 minutos. Ah, mas eu sinto necessidade de aquecer um pouco mais. Ok, particularidades você vai tratar como o próprio nome diz, uma particularidade. Mas a regra, você pode se ater a essa condição de aquecimento até 10 minutos. Faça o aproveitamento já do aquecimento mais voltado para a parte específica. Se o clima está frio, a temperatura baixa, que não é tão comum aqui na nossa região, mas é comum no sul do país, os lugares onde eu treino também, e eu treino lá no inverno, em ambiente aberto, por exemplo, beira-mar ou na montanha, lugares que a gente vai, o aquecimento precisa, por segurança, ser um pouco mais prolongado. E qual é o tempo? Normalmente de 15 a 20 minutos eu consigo também esse aquecimento. E aí o que eu faço? Como está sendo mostrado aí no vídeo na sequência, eu vou subindo a intensidade do aquecimento. Eu tenho aquecimentos, ainda estou considerando aquecimento, mas já entra numa sobreposição, nada é só aquilo, né? Quando estou fazendo aquecimento, eu também estou melhorando outras condições, como eu acabei de falar, de coordenação, etc. E conforme eu vou subindo a intensidade, eu posso também atuar na parte cardiovascular, trabalhar um pouco de força, trabalhar a isometria e assim por diante. Então, essas são algumas condições e regras que eu vou utilizar do meu aquecimento. E para a gente começar agora a assistir, vocês tirarem algum proveito e algumas ideias, e a partir dessas ideias, por que eu estou chamando de ideias? Porque você vai criar outras coisas. Eu não preciso seguir um padrão, eu não preciso pegar
todos os tipos de aquecimento, ficar assistindo e decorar. Eu preciso entender o movimento, preciso entender da fisiologia, da intensidade, aí entra a cinesiologia e fisiologia. Eu olho, identifico, crio coisas novas e a partir dessa análise do que está sendo trabalhado, qual agrupamento muscular, qual articulação está envolvida, e aí eu vou atingir os objetivos, as finalidades que eu quero daquela atividade, e qual a intensidade metabólica que isso está exigindo do meu organismo, vai fazer com que eu escolha uma opção ou outra. Essa é a nossa função de análise, essa é a nossa função de conseguir interpretar, julgar, avaliar aquilo que está sendo feito e criar coisas novas. Feito isso, assistam, analisem e desenvolvam suas próprias atividades, seus próprios conceitos. Continuem aí e no final, muito obrigado pela atenção.